Olá, graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus. Mais um vídeo sobre a série Vida Cristã. E eu vejo que nós somos desafiados a viver a vida cristã, porque existe uma batalha interna dentro do cristão. Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis o desejo da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Então, nós que somos iluminados, que temos o Espírito de Deus habitando em nós, nós vemos esse combate interior, né? O nosso novo homem recriado com o nosso velho homem que foi com Cristo crucificado. E todo cristão sincero, ele vai falar a respeito dessa batalha interior. No capítulo 7 de Romanos, o apóstolo Paulo ele diz assim: o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu detesto, este sim eu pratico. E ele dá um brado, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa maldição? Então nós vemos em nossos membros vontades que precisam ser subjugadas, que precisam ser dominadas. E a vida cristã, ela tem esse desafio, e nós precisamos entender que esse desafio vai nos levar a tomar algumas atitudes, tomar algumas ações, e tudo está na vida no Espírito, amém? Andar no Espírito é o desafio do cristão, e é algo que nós podemos assim dizer que é desafiador nos dias de hoje, amém? Nós precisamos nos armar das armas espirituais, da armadura de Deus, para que de fato nós possamos vencer a carne. É um desafio, mas graças a Deus, porque essas coisas já estão reveladas. Tanto o fruto do Espírito como as obras da carne, o apóstolo Paulo cita-os aqui no capítulo 5 de Gálatas. E nós podemos observar essas obras da carne, né, e resisti-las, porque para vivermos a vida espiritual, nós precisamos andar no Espírito, como ele diz aqui: andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo também, a partir do versículo 9, ele vai nos dar alguns caminhos que nós precisamos seguir, amém? O texto em Romanos 12, 9 diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ele diz: comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. A ninguém torneis mal por mal. Procurais as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Versículo 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer do mal, mas vença o mal fazendo o bem. Amém? Então é algo que nós precisamos começar a praticar na nossa vida cristã diária, é algo que nós precisamos começar a colocar na nossa agenda, né? E uma das primeiras coisas para nós vencermos a luta do Espírito sobre a carne, não deixarmos a nossa carne nos dominar, é nós sermos cheios, né? Envolvidos, tomados pelo amor de Deus. Ter esse amor sem hipocrisia, amém? Paulo vai falar aqui em Romanos capítulo 12, dos versículos 9 ao 11. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos
ao bem. Ele diz: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Então, é algo que nós precisamos desenvolver, essa questão de honrar o irmão, de dar a primazia ao irmão, de procurar compreender o irmão. Amém? Se nós quisermos sermos bem-sucedidos, nós precisamos ter relacionamentos bem fundamentados, bem solidificados. Amém? Nós precisamos, no que depender de nós, amar sem hipocrisia. A segunda coisa que nós precisamos fazer é ser cuidadosos na dedicação ao Senhor. Amém? No versículo 11 ao 15, ele vai dizer: não sejais vagarosos no cuidado, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Você vai ver muito raramente uma pessoa fervorosa no espírito, ela dando muito espaço para a carne dela. Amém? Geralmente, quem é fervoroso de espírito, quem serve ao Senhor com fervor, ele tem uma inclinação mais para as coisas do alto, ele tem uma inclinação mais para as coisas celestiais, com relação à palavra. Outra coisa que o apóstolo Paulo vai dizer também, ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Nós precisamos, irmãos, para vivermos a vida cristã, ter uma vida de oração, uma vida de consagração, amém? Ter uma vida de paciência e de perseverança. Mantermos a nossa fé ali alimentada, né? Manter a nossa fé firme no Senhor, porque a vida de fé é a vida do justo, é a vida daquele que nasceu de novo. Ele tem que viver pela fé, ele tem que viver pela palavra, ele tem que andar no Espírito, amém? E se tem uma coisa que vai nos desafiar, são os relacionamentos entre os irmãos, amém? É muito importante nós desenvolvermos comunhão uns com os outros. No verso 12 ele diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. 13, comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Nós precisamos urgentemente aprender a cuidar uns dos outros. E nós precisamos comunicar uns com os outros. Amém? Ser hospitaleiros, abençoar, ajudar, socorrer, suprir. Tudo isso trata-se de ter uma vida de comunhão. Nós precisamos aprender a compartilhar aquilo que Deus tem feito chegar às nossas mãos. Nós precisamos aprender a comunicar, a abençoar no nome de Jesus. Amém? Ele vai falar no verso 14 sobre nós abençoarmos até os que nos perseguem. Ele diz assim: abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, sede unânimes entre vós. Aí ele vai dizer: não ambicioneis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Irmão, se tem uma coisa que vai comprometer o relacionamento entre irmãos, entre cristãos, é a questão do ego. Amém? Mesmo quando nós recebemos o mal, nós precisamos fazer o bem, entregando a Deus. Ele diz no verso 18: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E no 19 ele vai dizer para nós não vingarmos a nós mesmos. Nós precisamos confiar em Deus, amém? O Senhor diz: minha é a vingança, eu retribuirei. Daí a importância de nós servirmos aqueles que nos ofendem, na esperança de que eles reconheçam o seu erro. Mas pastor, eu já ajudei tanto e a pessoa não reconhece. Aí não é contigo, querido. Aí não é contigo, querida. Você precisa entender que se você quiser andar no Espírito, você vai ter que sacrificar, mortificar a vontade da sua carne. Você vai ter que fazer o bem, mesmo quando os outros lhe fazem mal, colocando nas mãos de Deus. Você confia em Deus? Você tem fé em Deus? Então você precisa aprender a servir as pessoas que te ofendem, na esperança de que eles vão reconhecer os seus erros. Amém? No verso 20, ele vai dizer: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Então, vai fazer com que ele se constranja e com que ele se arrependa. E no 21 ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vença o mal praticando
o bem. Amém? Não tem outra forma, irmãos, de nós andarmos no Espírito, senão vencendo a carne. Eu acredito que observando e seguindo esses conselhos que o apóstolo Paulo nos dá, nós vamos estar cada vez mais distribuindo as brechas para andar na carne, no pecado, ou até mesmo cair nas ciladas do diabo. Amém? Eu espero que você possa, em nome de Jesus, reconhecer o agir de Deus na sua vida e convidar o Senhor para ser aquele que vai te instruir, ser aquele que vai te admoestar e vai fazer com que você possa seguir esse caminhar no Espírito, como Paulo diz aqui. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da carne. Amém? Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.